novo. No quadrimestre passado, algumas pessoas falaram assim, eu vou para outra sala porque eu já fiz o Evangelho. Não, esse módulo é novo. O que você conhece como um módulo muito famoso aqui na nossa igreja é o módulo 1. É um módulo super teológico. Quem já fez o módulo 1 aqui da EBD? Bastante gente, né? Esse aí, eu acho que, assim, de longe é o mais pauleira. Pauleira que eu digo assim, você chega em casa com dor nas costas, assim, no pescoço, porque esse pega pesadíssimo. Os outros, eles têm uma característica diferente. A gente fez o Evangelho na Vida, que ele é mais didático e prático. O Evangelho na Era da Dúvida. Então, todos os seguintes foram baseados em livros, tá? Então, o Evangelho na Vida tem um livro. O Evangelho na Era da Dúvida tem um livro que chama A Fé na Era do Ceticismo. O Evangelho do Amor, que foi um livro Louco Amor, do Francis Chan. E o atual é o Evangelho e o Ministério de Misericórdia. É um livro maravilhoso, que é esse módulo agora que nós teremos. Vamos ter um sexto? Não sei, talvez a gente volte para o primeiro. Mas eu estou muito feliz. Eu trabalhei, eu acho que na apostila de mais 2 desses aí. A gente tem uma apostila de... Assim, eu uso como base para tudo praticamente do módulo 1. E é o que a gente... Então, os professores, eles leem o módulo do Evangelho, o módulo 1. Bom, então, indo para esse módulo aqui, o novo, gente, é o Ministério de Misericórdia, o chamado para a Estrada de Jericó. É baseado naquele livro, no livro Ministério de Misericórdia, do autor Timothy Keller. É um autor de outros livros que a gente usou como base. Aqui eu deixei lá no slide, eu vou mandar para vocês já também, antes que eu me esqueça, eu deixei no slide lá, aliás, eu mando depois. Kennedy, eu vou mandar para você. Você está no grupo do Evangelho lá? Dá uma olhada se você está no grupo do Evangelho do Amor. Tá? Eu vou te mandar o PDF. Não, eu consigo mandar direto. Consegui. O PDF dessa aula, acabei de mandar lá no grupo também. Se você não está no grupo, depois a gente te coloca. Esses são os temas base. Pode mudar? Pode mudar. A gente pode ter alguma variação no meio desses temas, mas lá vocês vão conseguir entender basicamente o caminho para onde esse módulo vai andar. E a aula 1 de hoje, o chamado à misericórdia. É provável que em algum momento aqui eu dê uma aceleradinha, mas eu deixo tudo no slide e vou também compartilhar com vocês o meu roteiro que eu vou usar aqui. Tá? Então vamos lá. Gente, o chamado à misericórdia, ele é baseado, na verdade o livro inteiro é baseado na parábola lá de Lucas 10, a partir do 25. Então você vai ouvir sobre essa parábola o quadrimestre inteiro. Tem algumas ligações com outros textos, mas eu já queria que você deixasse a Bíblia aberta nesse texto. Eu não deixei projetado, então a gente vai olhar para esse texto aqui, de Lucas 10, do 25 ao 37. E aqui a gente tem a gente gosta de ir lendo e entendendo, então, dessa primeira vez a gente vai passar aqui, Lucas 10, a partir do 25. Legal. Eu vou ler na minha versão aqui, e aí vocês, se vocês forem como eu, acompanhar numa versão diferente das que vocês estão ouvindo, então vocês só ouçam, tá? Eu tenho essa dificuldade. Eu vou ler na versão da NVI aqui. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E aí ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Olha aqui, uma pausa aqui, pessoal. O que Jesus faz nessa conversa
Ele está sendo posto à prova por esse perito na lei. E o que o perito na lei quer que Jesus contradiga a lei. Ele quer que Jesus ele crie problemas para si mesmo. Só que Jesus não faz isso. Jesus fala assim, tá, o que está escrito na lei? E ele responde muito bem, ele é um perito na lei. E é interessante que essas essas respostas que ele dá estão lá em Deuteronômio 6:5 e Levíticos 19:18. Lá em Deuteronômio 6:5, a lei exige mente e coração inteiramente submissos a Deus, concentrados nele somente. E aí concorda comigo que esse primeiro mandamento, ele não é visível aos olhos, correto? Ele é aquilo que você fala assim, não, mas mente e coração meu estão completamente cativos a Deus. E quem é você para dizer que não? Não é? Então tem essa parte lá da lei onde você fala assim, não, eu dentro de mim ajo assim. E ai de quem pense o contrário. Só que tem uma segunda. Lá em Levítico 19:18, a lei exige que supramos as necessidades das outras pessoas com a mesma presteza ou destreza, interesse, força e alegria com que suprimos as nossas próprias necessidades. Aí é um pouco mais difícil, porque aí é verificável. Então, o que Jesus vai responder agora é assim, ó, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, quando querendo justificar-se, perguntou para Jesus, e quem é o meu próximo? Tá, se eu tenho que tratar o meu próximo com a mesma destreza, o mesmo interesse, a mesma força, a alegria com que eu supro as minhas próprias necessidades, então quem é o meu próximo? E aí Jesus em resposta disse, aí ele começa essa parábola que é a base do nosso módulo aqui. E a parábola diz o seguinte, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. E aqui, pessoal, essa estrada era uma estrada super perigosa. Essa estrada de Jericó, ela era uma estrada onde tinha muitos esconderijos. Eu não sei se alguém aqui é caminhoneiro ou conhece, mas tem regiões onde os caminhoneiros passam que, assim, ou eles passam lotado ou eles passam em grupo. Porque tem muitos esconderijos onde os assaltantes podem ficar e travar o caminhão, enfim, fazer os assaltos. Essa estrada de Jericó era uma estrada muito perigosa. E aí, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Levita, leia-se aquele que servia no templo, né, o ofício dele, a tribo de Levi, eles recebiam para cuidar das coisas de Deus, do templo. Cadê os irmãos do grupo de louvor? Você não é levita, tá, irmão? Eu ouço, é muito comum as pessoas dizerem, o levita. Não, você não é levita, você não é da tribo de Levi. Levitas são esses aqui. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Ele viu, decidiu passar pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhes, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus diz, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, muito bem, vai e faz o mesmo. Então esse é o trecho que eu acho que é até meio famoso, é uma parábola famosa, que embasa essa nossa conversa. Mas aqui então, narra a história de um homem que está numa estrada muito perigosa, ele é assaltado, ele é espancado, e passa primeiro um perito na lei, né? Deixa eu ver, como que era o nome do primeiro que passou?
Não sei se era perito na lei ou se era fariseu. Aqui, sacerdote, isso, é mais genérico. Então passou um sacerdote, e o sacerdote passou de largo. O levita, que é aquele que ganha para cuidar das coisas de Deus, passou de largo. E o samaritano, meus irmãos, samaritano era considerado como cão por judeu. O judeu, ele não... Isso aqui é muito interessante. O judeu, ele escolhia andar muitos quilômetros a mais para não passar por Samaria, quando ele ia viajar. Tanto é que quando Jesus encontra a samaritana, assim, ele escolhe passar por Samaria, ele escolhe ir pelo caminho mais curto, mas não porque era mais curto, porque ele queria ver a samaritana. E aqui é justamente um rival dos judeus, um samaritano, que cuida, paga pela hospedagem e não deixa o homem caído no chão. Então, o samaritano, ele é desprezado pelos judeus, irmãos, porque quando houve o primeiro grande exílio, a primeira grande invasão do Reino do Norte, o que acontece é que uma das formas mais cruéis que eles tinham de exterminar um povo não era matando 100%, porque era muita gente também, né? Então, haja lugar para pôr. O que eles faziam é que eles destruíam o exército, destruíam as forças, incorporavam o povo. E aí o que aconteceu é que o povo do Reino do Norte, que eram 10 tribos, eles passaram a se misturar com os povos idólatras, que são conhecidos depois como os samaritanos. Então, deixou de ser povo, deixou de ter identidade como povo e passou a ser um povo misturado. Então, o judeu, que era o Reino do Sul, Judá e Benjamim, se eu não estiver enganado, o Reino do Sul, que foi o último reino exilado, eles consideravam os povos como, agora vocês são outros povos. E não é assim, só não gosto de vocês não, tá? Que nem esquerda e direita, não é isso. Era assim, cão, eles cuspiam nas pessoas. É muito sério isso. E foi esse samaritano que parou para ajudar. Esse é o nosso contexto aqui, tá, irmãos? E aí, entrando mais aqui na nossa aula, eu vou gastar um tempo maior aqui na introdução. Tem uma pergunta que Jesus faz que expõe muito o nosso coração. Jesus encerra então a parábola do bom samaritano com uma ordem que desmorona, que desconstrói a nossa pretensão de viver a vida cristã no modo seguro e confortável. E aqui, um sinal de alerta já, tá? Sinal de alerta aqui é, esses módulos do Evangelho, esteja pronto a ouvir Deus falar com você, irmão. Esteja assim como eu preciso estar também aqui. Porque se tem uma coisa que a Bíblia não faz, o Evangelho não faz, é massagear o nosso ego. Então, quem é você para falar essas coisas? Eu não sou ninguém, gente. Eu estou lendo a palavra e ensinando aqui. E para a glória de Deus, nós seremos transformados. Então aqui, a expressão de Jesus faz com que nós não tenhamos mais aquela noção de que a vida cristã é uma vida confortável. Um modo seguro. Jesus responde assim, vai, faz isso e você vai viver. Isso aqui é interessante, gente. Jesus não está dizendo aqui que as boas obras vão salvar aquele perito na lei. Ele não está fazendo uma apelação para as boas obras. Na verdade, o que ele está fazendo, olha só que interessante isso aqui, gente. Jesus fala da lei, e aí você fala assim, bom, Jesus, deixa eu pegar um negócio aqui, caiu, senão eu vou esquecer. Jesus está falando assim, se você seguir a lei, então você vai viver? Então é só seguir a lei. Esse é o problema. Quando Jesus fala isso, ele está entregando na mão daquele perito na lei, a lei. Então segue isso e você vai viver. Só que tem um detalhe, meus irmãos, ninguém consegue seguir a lei à risca. Lembra que eu falei que aqui tem 2 exemplos? O primeiro exemplo é, ame o seu Deus de todo o seu coração, de sua alma, de suas forças. Isso ninguém pode questionar você, talvez acompanhando você. Mas quando eu falo assim, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo, se importe com ele como você se importa com você mesmo, aí eu posso verificar. Olha, você não está se importando. E o que Jesus faz aqui é uma armadilha de amor. Pega isso, vai lá e segue.
Se ele tivesse entendido, o que ele ia responder? Ué, mas não é possível fazer isso. Aí Jesus diria, não é mesmo? É por isso que você precisa de Deus. Então, o que é a lei, meus irmãos? A lei, Romanos vai dizer, Paulo, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, a lei não foi dada para você seguir ela à risca. Aí você fala assim, ué, como assim não foi dada para eu seguir à risca? Não foi. A lei foi introduzida para a transgressão ser ressaltada. Ou seja, você acha que é bom? Pega a lei aqui, segue ela. Mas eu não consigo. Exatamente, você precisa de um Salvador, você precisa de alguém que cumpre a lei. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Pega a lei aqui, segue ela. O que acontece quando nós cremos em Jesus, e a gente fala muito disso aqui no módulo do Evangelho, é que a lei que antes era um checklist da lei, era algo externo a nós, e nós tínhamos que cumprir aquela lei, aquilo era pesado para a gente, sabe? Eu tenho que fazer. Não, mas eu não consigo. Mas você tem que fazer. Mas eu não consigo. Então você vai morrer. Então vou fazer forçado. Agora, em Jesus, por meio do Espírito Santo, nós somos capacitados a desejar cumprir essa lei. Olha só que interessante. O que acontece na conversão? Não é o que Ezequiel fala? Eu darei para vocês um espírito novo. O que significa isso? Eu vou dar para vocês a possibilidade de seguir a lei não forçadamente, mas porque vocês passam agora a amar a lei de Deus. Então, quando Jesus fala assim, pega essa lei e você vai viver, sem a ação de Deus na pessoa, ela não vai conseguir. A ideia é que ela saiba que ela não vai conseguir. E sabendo que ela não consegue, ela fala assim, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Eu preciso de um Salvador. Precisa, Jesus. Porque Jesus cumpre a lei à risca. É isso que acontece quando a gente fala, gente, no Evangelho, que a conversão, na verdade, é uma substituição. Não é assim que, porque eu criei em Jesus, agora ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Não, não é isso. Quer dizer que alguém já tomou sobre si a punição pelo não cumprimento da lei e cumpriu. Jesus. Então, nesse texto, Jesus está virando o jogo. Ele está virando esse jogo. Jesus, então, tenta levar o doutor da lei à desesperança. Desesperança, ou fala que desilusão é uma coisa boa. Ruim é você estar iludido. Então o que Jesus tenta fazer é levar ele à desesperança. Só que ele não pega. Ele não entende. Porque nós não seremos salvos pelo nosso esforço próprio. Isso não é possível. A lei de Deus, o padrão de Deus é muito alto. A gente não consegue. Então, todas as vezes que você olhar para a lei, você tem que seguir a lei? Tem. Mas sozinho você não consegue. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de alguém que cumpriu a lei à risca. Em outras palavras, alguém que cumpriu e fala, agora vem comigo. Vem comigo. Então, por isso que Jesus, na parábola, gente, percebe que ele foca no segundo mandamento, ele não foca no primeiro. Ame o Senhor, seu Deus. Não, ele foca no segundo, porque o segundo é verificável. No segundo agora, amar o próximo, Jesus... Por que Jesus acha necessário focar nisso? Porque... Nathan Cole é um lavrador, vou trazer uma história aqui, deu um salto no meu esboço, gente. Ele é um lavrador que se converteu na década de 1740, perdão, e ele descreve claramente o que aconteceu na conversão dele. Olha só que interessante. Ao ouvir a pregação de George Whitefield, a pregação dele me feriu o coração, pela graça de Deus, meu alicerce antigo desmoronou, e eu percebi que a minha própria justiça jamais me salvaria. Então, percebe que esse aqui é um testemunho. O que é a pregação da palavra? O que é a conversão? É quando a palavra fere o seu coração. É por isso que a gente fala que quando a gente fala de um evangelho coach, qual que é o objetivo do evangelho coach?
fazer você voltar amanhã pelo aquilo que eu estou dizendo. Você vai vencer amanhã. Sabe aquele... a gente está saindo de uma virada de ano, né? Esse ano vai ser o ano que você vai vencer. Com base em que você está falando isso? Você vai vencer nos seus negócios, você vai vencer... Calma. Isso não é profetizar. Por quê, gente? Porque a palavra, o que ela faz com a gente, ela fere o nosso coração. Lembra que a palavra ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, podendo alcançar alma, dividir alma e espírito. Isso. É isso. Quando você entendeu o Evangelho, não é porque você achou o Evangelho legal e bonitinho, é porque ele feriu as suas estruturas. E ferindo as suas estruturas, ele faz com que agora você não tenha mais as suas bases. Você precisa de alguém, você precisa de uma pessoa, você precisa de alguém que te salve. Então, o perito da lei, ali nessa parábola, ele deveria ter reagido assim: eu entendi, então como agora que eu posso seguir a lei? Mas ele não entendeu assim. Então, meus irmãos, deixa eu fazer uma pausa aqui. O link está lá, das perguntas, tá? Então, eu acho que eu mandei o link, está tudo lá. E deixa eu ver quem que está aqui com o microfone. Deixa eu pedir... você fica por aqui, tá? Se alguém quiser fazer pergunta, faz um sinal aí. Eu vou seguindo, tá? Então, aqui o objetivo de Jesus está muito claro. Ele vai para do segundo mandamento, para que esse mandamento verificável seja possível. Gente, e aqui é o mesmo... Espera aí, deixa eu pegar um texto aqui. Romanos 3, 21 e 22, fala que Jesus nos proveu a justiça. Então, da mesma forma que nós reconhecemos que não podemos cumprir a lei, existe alguém que o cumpriu. É muito interessante, gente, porque foi a mesma coisa que aconteceu com o jovem rico. Jesus tinha um propósito muito claro na conversa com o jovem rico. A intenção era convencer ele do pecado dele. Olha só, lá em Marcos 10, 19 e 22, diz assim: conheces os mandamentos, não matarás, não adulterarás e não furtarás. Não dará falsos testemunhos. Ele começa a discorrer. E aí o que diz o jovem rico? Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E olha que interessante, Jesus não contrapõe o que ele diz. Jesus podia ter dito assim: não tem guardado não, eu estou te vendo. Mas Jesus não faz isso. É como se Jesus assumisse isso falando: beleza, mesmo se isso for verdade, olha só. Olhando para ele, Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. O jovem rico alega ali sempre ter obedecido à lei, até Jesus dizer para ele abrir mão da sua riqueza e seguir Jesus. Isso nada mais era do que uma exposição do primeiro mandamento. Jesus estava perguntando assim: você está disposto a perder tudo, se necessário, para ter comunhão comigo? O primeiro mandamento é: você nunca terá outros deuses além de mim. E o que Jesus fez ali foi demonstrar que o jovem rico, ele tinha outro Deus. E detalhe, o problema não é ter dinheiro, o problema tem gente que não tem dinheiro e tem mamon como Deus. Será que Jesus pegou pesado demais aqui com o jovem rico? Não, Jesus não pegou pesado. Pior é quem segue Jesus enganado, gente. Pior é quem segue Jesus, quem é multidão, porque tinha 2 tipos de pessoas que seguiam Jesus. Os discípulos de Jesus, que estavam interessados naquilo que Jesus estava ensinando, eles ficavam depois da pregação e falavam: Jesus, explica melhor isso aqui que a gente não entendeu. E tinha a multidão, que se alimentava de pão.
de peixe, de milagre, de espetáculo, sabe? Existem muitas igrejas espetaculosas, tem muita multidão. Quem é que quer seguir Jesus de verdade? O discípulo. E aqui entre nós, tem discípulo e tem multidão. É por isso que a palavra, a gente não pode perder a oportunidade de levar a palavra de um jeito que ela alcance. Muitos de nós ficam bravos. Muitos de nós, eu já vi muita gente bravo com o módulo 1 do Evangelho, gente. Oxi, muita gente. Muita. Olha, e não é 2 pessoas, não. Muita gente bravo com a gente por causa do módulo do Evangelho. Esse aí não é o meu Deus. Eu vi isso 2 vezes, tá? 2 vezes. Esse aí não é meu Deus. Eu falei, se você não acredita nesse Deus, então não é mesmo. Deve ser outro. Por quê, gente? Porque nós somos feridos. As nossas estruturas são balançadas quando a gente ouve o Evangelho. E aqui, quando Jesus fala com o jovem rico não assumiu. O jovem rico deve ter saído falando assim, não é esse o meu... Não foi isso que eu aprendi. Então, esse chamado não é uma sugestão, não é uma recomendação para os mais sensíveis. Sabe aquela história assim, o chamado à misericórdia é para algumas pessoas que têm vocação. Não. O chamado à misericórdia é para 100% dos discípulos de Jesus. O meu negócio é tocar violino. O meu negócio sei lá, vou chutar aqui. O meu negócio é sentar aqui no primeiro banco, o meu negócio é interpretar Libra, o meu negócio é dar aula na EBD. Misericórdia é com quem tem o dom. Não. O que Jesus vai mostrar para a gente é que não, é uma ordem para todo o discípulo. E eu acho que eu vou conseguir mergulhar um pouco melhor nisso daqui a pouco. A misericórdia diante de todo tipo de necessidade humana é uma marca tão essencial do cristão que pode ser usada como teste de fé verdadeira. Não é opcional e nem tampouco um acréscimo à vida cristã. Irmãos, tem uma coisa que a gente aprendeu aqui já, de longa data no módulo do Evangelho, é que as obras ou as nossas ações, elas não nos salvam. Você pode ser o dizimista mais fiel, você pode ser o mais assíduo na igreja, você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, você pode ter nascido na igreja. Agora eu vou falar a frase que o pessoal regalou os olhos a primeira vez. Você pode ter nascido na igreja, servido na igreja, casado na igreja, morrido na igreja e acordar no inferno. Se você estiver só na igreja e não estiver em Jesus. Então, percebem que um dos critérios aqui que verificam é que o nosso coração começa a se parecer com o coração de Jesus. Não é opcional, nem tampouco um acréscimo. O ministério de misericórdia é uma expressão de quem creu em Jesus. Que é a mesma frase aqui nosso paradigma... não, essa frase eu não falei ainda. Isso aqui é interessante, uma frase do autor do livro. Nosso paradigma é o samaritano, que colocou em risco a sua segurança, deixou de lado a sua agenda e ficou todo sujo e ensanguentado ao se envolver pessoalmente com uma pessoa necessitada. E talvez aquele perito na lei, ou aquele sacerdote, ou aquele levita, eles estivessem com a agenda apertada. Eles estavam atrasados para o louvor, eles estavam atrasados para o ensaio, para o culto. Talvez eles já tinham tomado banho para o sacrifício. E é assim, gente, o sacerdote, ele se purificava o ano inteiro para entrar uma vez no Santíssimo Lugar. Talvez esse sacerdote estivesse no 340 dias ali. Se ele parasse para ajudar aquele camarada, ele não ia mais poder entregar a adoração no Santíssimo Lugar. Ele tinha uma agenda, ele tinha um compromisso. Eu sou pai de 2 pequenos, né? Então meus exemplos agora são bem...
Outro dia eu estava assistindo Peppa com a minha filha, e eu achei engraçado que Quem já viu Peppa aí? Você já conhece Peppa, né, gente? É engraçado que eles saíram para ver a natureza e para passear no final de semana. Aí o Papai Pig lá, ele ligou a TV e começou a admirar o passarinho na TV. Aí pousou um passarinho na TV, ele, show, show, show daqui. Então, às vezes, a gente está no ambiente com o que é certo a ser feito, achando que está fazendo certo, mas com a perspectiva errada. O Papai Pig lá estava encantado com o passarinho da TV, mas o passarinho, pessoalmente, ali estava enxotando. O que acontece aqui é que é provável que eles tivessem boas razões para passar de largo na cabeça deles. Mas eles não queriam colocar em risco a segurança, a agenda deles, e eles não queriam se envolver com aquele homem à beira do caminho. Segunda coisa, a estrada de Jericó é um lugar que revela a nossa fé. É um lugar que revela a nossa fé. A estrada de Jericó, ela era conhecida então como uma via sangrenta, era um lugar perigoso, um ambiente onde aconteciam muitos assaltos. E o cenário ali é que nós temos então um homem espancado, nós temos religiosos indiferentes e uma pessoa inesperada. Uma coisa que a gente fala muito aqui, gente, é que naquele grande dia nós teremos muitas surpresas. Porque fazer as coisas para Deus não necessariamente nos torna filhos de Deus. Jesus confronta a nossa religião, ele confronta as nossas boas obras. E tem uma frase que eu gostei muito, que é essa: Jesus confronta a religião que só serve no templo, mas ignora a calçada. Essa pergunta que foi feita, gente, quem é o meu próximo? Eu acho que a gente vai responder mais para frente também, mas muitas vezes, ou por muito tempo, enxergou-se o próximo como, é cuidar da minha família, também. É a minha igreja, também. Mas o próximo, na verdade, é todos aqueles que Deus colocou no seu caminho. Tem uma oração que eu aprendi uma vez, que é todas as vezes em que nós saímos de casa, nós temos que perguntar a Deus, quem é que o Senhor quer abençoar hoje? Com quem o Senhor quer falar hoje por meio da minha vida? Quem? Porque, na verdade, nós somos os pequenos cristos aqui na terra, se somos discípulos de Jesus. Por que é que Jesus sobe em Atos lá? Por que ele sobe? Porque ele ia enviar o Espírito Santo. Porque Jesus, ao invés de ir em um lugar, ele estaria em muitos lugares. Porque pelo Espírito, ele está lá onde você está, se você tem o Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos os membros. A ordem está dada, Mateus 28, 18. Vão, ou indo, ou enquanto você estiver lá, faz o quê? Façam discípulos. Anuncie o reino. Leve vida. Em outras palavras, quando nós nos deparamos com a doença, com a falta, o que a gente faz é falar assim, olha, não foi para isso que nós fomos criados. Vai ter um dia, vai ter um lugar, existe uma esperança de um lugar onde não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter mentira, não vai ter enganação. Meu chefe não é justo comigo. Vai ter um lugar onde a injustiça não reina. É isso que os discípulos de Jesus fazem. Eles caminham e levam com eles a cultura do reino de Deus. É por isso que não faz sentido o discípulo de Jesus ficar se vingando ou se martirizando por muito tempo. Porque ele sabe que esse mundo é mau. E a Bíblia vai até o extremo, né? Perdoa 70 vezes 7. Ou orem pelos seus inimigos.
abençoem eles. Porque essa é a cultura do reino de Deus, meus irmãos. Essa é a cultura. 1 João 3,17 diz: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como que o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então não é possível que um discípulo de Jesus enxerga a dor no mundo e não se compadeça. O amor verdadeiro é demonstrado tanto por obras quanto por palavras. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, você diz que tem fé, cadê o fruto dessa fé? Cadê o fruto? Não tem fruto? Então, a fé que não é acompanhada de obras, ela está morta. Ah, mas as obras vão me garantir diante de Deus? Não, as obras não te salvam. As obras não são a causa da nossa salvação. As obras são o resultado de quem foi salvo. É fruto. É um novo coração que produz obras ou frutos dignos de arrependimento. Terceira coisa, isso aqui eu vou passar meio rápido. Essas frases precisam ecoar na nossa igreja, na nossa comunidade. Será que nós, como cristãos, estamos obedecendo pessoalmente a essa ordem? Como igreja, estamos obedecendo coletivamente isso? Isso é para você continuar essa aula pensando nisso, tá? O contraste, a religião morta e a fé misericordiosa. O sacerdote e o levita, então, eles passam de longe, e se a gente for honesto, gente, muitos, ou a maioria de nós também passaria. Porque a gente vive uma cultura da segurança, a gente vive um tempo de desconfiança, e colocar em risco a minha segurança para abençoar alguém, parece que é uma conta que não fecha. E é provável que muitos de nós passaríamos de lado também. Porque ou você estaria atrasado para algum compromisso, ou você estaria com medo da pessoa ali. Isso aqui é um ponto importante, gente. Sempre quando próximos de Deus nós estivermos, e quando eu digo próximos de Deus é leitura da palavra, nossas orações, jejum, discernimento nós teremos. É possível que tenha muitas encruzilhadas aí na vida. É possível. Mas próximos de Deus nós cairemos somente naquelas que Deus permitir. Mas é curioso porque muitos de nós seríamos semelhantes ao levita e ao sacerdote. E talvez nós tenhamos essas desculpas, né? Senhor, mas não estava, aquela rua estava escura. Mas não foi isso que eu mandei você fazer. Eu não te chamei para estar seguro e confortável. Eu te chamei para ser meu discípulo, para morrer. Não é? A gente acaba sendo igual Pedro, né? Pedro, na noite que ele fala que morreria por Jesus, ele nega Jesus. Na noite, não foi nem assim, semana que vem, né? Não, se precisar, eu... Fugiu. Dos 11, 10 fugiram na cena da crucificação. Então, a religião que não se suja pelas feridas do próximo não é a fé do reino. Então, essa religião confortável de que eu quero ficar sentadinho, eu quero ter o meu culto, eu quero ter o meu hino, eu quero ter a minha recarga de bateria. Não tem nada mais hipócrita do que isso. Mas eu quero ter o meu... Eu não estou gostando do culto hoje, eu acho que eu vou lá no outro balcão de emprego, lá, ou no outro templo. Essa religião que não se suja pelas feridas do próximo não é a fé do reino de Deus. A teologia que não se move à prática é uma teologia morta. O evangelho é prático. Provérbios 14, 31 e 17, 19 diz que
Se ignoramos as necessidades do pobre, estamos pecando contra o Senhor. Dessa forma, os pobres e necessitados nos servem como prova. A nossa atitude para com eles prova a autenticidade da nossa fé. E nenhum texto é mais claro do que esse agora, meus irmãos. Mateus 25, 31 a 46. Que descreve a avaliação de Jesus no dia do juízo. Esse aqui é pesado, gente. No grande dia, Deus vai fazer uma separação. Deixa eu ver se eu trouxe esse texto. Lá em Mateus 25, é o grande dia do juízo. E Deus vai falar assim: apartem-se de mim, todos vocês que não me visitaram quando eu estava preso, que não me vestiram quando eu estava nu, que não me alimentaram quando me viram famintos. Se apartem de mim, todos vocês que não me cobriram quando me viram com frio. Se apartem de mim, todos vocês que não me acolheram quando me viram sozinho. E eu quero mostrar um vídeo para vocês. Tem som aí? Acho que tem, né? Eu fiz um compilado de 3 minutos de alguns vídeos que eu queria que vocês vissem. Depois a gente caminha para o final. Eu preciso da permissão. Ô Pedro, você está por aí? Tá? É coisa minha aqui, tá? Deixa eu dar permissão em 1 minuto aqui. Tá no meu drive. Aqui, compartilhar. Eu não sei se precisa tirar e voltar, mas já está com acesso. Deixa eu ver se vai. Tecnologia, irmãos. Passa para mim, Pedro, lá no vídeo, vê se vai. Enquanto o Pedro vê lá, deixa eu continuar aqui. Então esse texto, meus irmãos, de Mateus 25, ele não deixa dúvidas de que Deus se importa com o pobre, com o necessitado. Ele não deixa dúvida para nós de como é que o ministério de misericórdia é um dos principais parâmetros verificáveis da nossa fé. E aqui nós teremos aula para falar sobre como lidar com a situação, com todas as situações. Se vocês virem lá depois no PDF da aula, a gente vai ter aula para falar também quais são os limites da misericórdia. Então, fato é que nós precisamos ter misericórdia. Vou mandar o link direto. Então, meus irmãos, talvez você tenha na cabeça assim, tá, mas qual que é o limite da misericórdia? Queria que você se preocupasse menos com isso agora, sabe? Mas vai ter uma aula que a gente vai falar muito sobre isso.
Então, a fé viva desce da montaria, se aproxima, se envolve e sangra junto. Essa é a fé viva. A fé viva não é um espectador. A fé viva, ela age. E aí, seguindo aqui, enquanto Pedro coloca lá, o samaritano é o retrato do verdadeiro discípulo. Jesus escolhe um samaritano odiado pelos judeus, ele escolhe como exemplo de fé. Vai agora? Ajudou no latinha. Vai ajudar pro pai, né? Benjamin, tem quantos anos, Benjamin? 4? Corrida não é justa pra todo mundo. Tem uns que tá lá na linha de chegada já, tem uns que já estão depois da linha de chegada. Só que tem mano que, não tá nem na corrida. A minha mãe tava chorando no campo, aí eu cheguei e consegui ligar pro policial. Tipo, nós não tem condição de ir com a moça, eu vou tipo, com fome. São quantas pessoas no trabalho, senhor? 3 reais por hora.
passar ao próximo. Irmãos, deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Muitas vezes nós fugimos dessas experiências aqui que a gente acabou de ver. Nós fugimos porque é mais confortável a gente olhar só para os nossos problemas. E isso é o mundo que Deus entregou nas nossas mãos. Isso somos nós. E o chamado à misericórdia significa que Deus, em Jesus, se entregou para que nós fôssemos luz do mundo. Não é luz aqui dentro da igreja, não. Quem são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho? Quais são os sacrifícios que nós somos chamados? Porque é esse tipo de mundo que nós estamos vivendo. É esse tipo de mundo. E de novo, muitas vezes nós fugimos dessa experiência porque machuca, claro que machuca, gente. Mas a Bíblia diz, escolha a casa onde há luto. Porque se você escolher festa, você não toma consciência do motivo pelo qual a cruz foi necessária. Isso aí é o resultado do nosso pecado, da nossa escolha de andar para longe de Deus. Nós somos maus. Tem comida de sobra no mundo, gente. Tem comida estragando e tem comida faltando. É por isso que lá naquele último dia, Deus vai olhar para toda a humanidade e vai falar assim, apartem-se de mim vocês que viram o necessitado, que podiam fazer e não fizeram. Porque isso só mostra que o coração de vocês não tem nada a ver com o coração de Jesus. Nada. E aqui eu não estou trazendo um pensamento utópico, como se a gente devesse resolver os problemas do mundo. Quais são as pessoas à beira do seu caminho? Quais são? Quem são? Aqui alguns dados do nosso país. Mais de 335 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. 335 mil pessoas. O Brasil se destaca no acolhimento, isso é uma coisa boa, em integração de refugiados na América Latina. O número de crianças em situação de rua no Brasil é inadmissível, exige pacto nacional, afirma pesquisador. Mais de 10 mil menores de idade vivem em situação de rua. Mais de 10 mil, e a maioria, 96% na cidade de São Paulo. A cidade mais rica do nosso país, né? Leia-se de passagem. Saneamento básico, 100 milhões de pessoas não têm rede de esgoto e falta água potável para 35 milhões. Milhões. É por isso que não é possível, meu irmão, a gente sentar na mesa para comer e não ser grato. Não é possível. Não é possível a gente não agradecer. E aqui uns dados que eu compilei. Pessoas em situação de rua aumentaram de 19 para cá. Talvez a força da pandemia. Hoje, 358 mil pessoas vivem em situação de rua. Onde vivem os vulneráveis no Brasil? Favelas e comunidades, 16,4 milhões. Domicílios improvisados, barracos e tendas, 160 mil. Pessoas em situação de rua, 358 mil. Falta de saneamento básico, como eu disse. Esgoto. Água potável regular, 32 milhões sem acesso.
e sem coleta de esgoto, mais de 90 milhões. Famílias com salário mínimo, sobrevivência e não conforto. Famílias que vivem com até um salário mínimo são 35% dos trabalhadores da nossa população. Até 2 salários mínimos, chega a 60% a composição. Isso aqui é no nosso país. Então não é possível que a nossa fé seja uma fé de prateleira, uma fé de domingueira. Não é possível, meu irmão. Não é possível. O samaritano, ele é o retrato do verdadeiro discípulo. Ele é o retrato. Ele vê, ele sente compaixão, ele age, ele cuida, ele banca o custo e ele volta depois. Esse foi o samaritano. Foi uma compaixão que ofereceu amizade, cuidado médico, ajuda financeira e compromisso pessoal. Então, o ministério de misericórdia não é dar esmola, é assumir responsabilidade por alguém que não pode retribuir. O nosso coração precisa ser rasgado por essas coisas, meu irmão. Para a gente... 3 perguntas que a parábola nos obriga a responder. A misericórdia é indispensável para a fé? Sim. Jesus responde: como herdar a vida eterna? Com um exemplo de cuidado ao pobre. Sim, a misericórdia é indispensável à fé. E aqui um detalhe, irmãos, importante. Não se trata de posição política. A nossa posição primeira é o Evangelho, é a palavra. E eu não quero saber se você gosta mais do candidato A ou B, isso pouco importa. Para mim isso deixou de ser importante há muito tempo. A pergunta é, onde é que estão alicerçados os seus princípios? Tem coisas boas de todos os lados, tem coisas ruins de todos os lados. Mas a misericórdia é indispensável à fé, isso é fato. Quem é o meu próximo? Jesus amplia esse conceito, não é quem está perto de mim, é quem Deus colocou no meu caminho. É quem Deus colocou no meu caminho. E o que me impede de agir? Talvez você diga assim, eu não tenho dom para isso. Isso é uma desculpa. O governo que deveria cuidar. Alguém já leu o mandato cultural de Gênesis? Sobre os ombros de quem está o governo? Eles são pobres porque merecem. Já ouviu essa? Porque não buscaram. Só é pobre quem quer. Quem já ouviu essa? Ou eu estou muito ocupado com as coisas de Deus. Sério mesmo? Essa eu acho que é a pior de todas. Todas essas desculpas revelam que ainda não fomos profundamente tocados pela misericórdia de Deus. Para a gente terminar, a estrada de Jericó representa o mundo quebrado ao nosso redor e Deus está me chamando a descer da montaria religiosa e agir com misericórdia. A misericórdia é mais do que emoção, é ação. A nossa oração, meus irmãos, deve ser: Deus, quem é que o Senhor quer abençoar por meio da minha vida? Lembra que a gente falou no último módulo que a gente tem que procurar problema? Quais são os problemas que você se importa hoje? Não precisa ser todos. Você não vai salvar todo mundo. Mas quem é que Deus colocou no seu caminho? Ore hoje pedindo olhos para ver os caídos à sua volta. Fala: Deus, tira as escamas dos meus olhos e coloca compaixão no meu coração. Comece pequeno, mas comece. Meu irmão, o Evangelho tem o poder de ferir os nossos corações, de contrariar o nosso conforto, e é isso que ele faz.
Então, a minha oração e a nossa oração depois dessa aula é: Deus, me dá olhos para ver, me ajuda a ser grato e arrebenta com o meu coração, Pai. Eu não quero ter segurança que vai durar 40, 50, 60 anos. Eu quero ter uma segurança eterna no Senhor. Amém? Para a gente encerrar, Cristo não passou longe de nós na nossa miséria. Não, Cristo não passou longe de nós na nossa miséria. Ele se aproximou, sangrou por nós e nos carregou em seus braços. Agora Ele nos diz: vai e faz o mesmo. Você era aquele à beira do caminho. Você foi aquele à beira do caminho. E mesmo não precisando, Ele te pegou, cuidou, preparou um lugar, limpou as suas feridas, e agora Ele diz: vai e faz o mesmo. Amém? Amém.